chamo aqui o mediador, o professor Valdinei Mendes da Silva, professor titular do IFPA, também conselheiro estadual de recursos hídricos, vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que será o mediador do nosso painel de engenharias. Tá bom? Peço uma salva de palmas aqui ao nosso mediador. Obrigado. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao programa de pós-graduação em Ciências Ambientais pelo convite. Se eu não estou enganado, é a terceira participação minha, estamos no terceiro evento, a terceira edição do evento, e dizer que é uma honra ter a possibilidade de reunir dois profissionais assim de grande gabarito para discutir um assunto tão importante para a nossa região, para a nossa cidade. Hoje nós teremos aqui Davi Lopes. Davi Lopes, por favor. Uma salva de palmas. Davi Lopes, só para compor a mesa, Davi, por favor. Davi Lopes, ele possui graduação em Engenharia Sanitária, em Engenharia Ambiental, pela Universidade Federal do Pará, pós-graduação em Engenharia Ambiental, né? Mestre em Engenharia Química pela UFPA também, pesquisador na Universidade Federal do Pará, engenheiro hidrólogo da Companhia de Pesquisa e Recursos Hídricos Minerais de Belém, Serviço Geológico Brasileiro. Já foi presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Davi Lopes é um profissional com grande experiência prática, né, na área que atua. Eduir, por favor. O Edu Irbes é engenheiro sanitarista. O Edu Irbes desenvolve projetos de macro e micro drenagem no estado do Pará. Vou falar aqui, tá? Desde 1986. Já desenvolve projetos, né? Desde esse tempo. Tem como foco em seu trabalho mudança de paradigma, e hoje certamente ele vai trazer um pouco disso para nós. E atualmente desenvolveu projetos, por exemplo, como o projeto lá do rio Murucutu. Murucutu, que não só é um elemento de saneamento, mas também traz turismo, história, resgate dos valores humanos aos indígenas, negros e escravizados na região amazônica. Isso aí é só para a gente já ter uma noção do tema, né, que nós vamos abordar. O Davi ele vai falar a resiliência das cidades amazônicas às mudanças climáticas. O Davi vai começar o nosso painel. E o Edu Irbes vai falar urbanismo e drenagem urbana, propostas voltadas à resiliência frente às mudanças climáticas. Esse painel ele está bem contextualizado com aquela chuva de ontem, né? Todos viram, né? Belém experimentando uma situação bem extrema, e a gente vai ter a possibilidade de entender um pouco como esse processo ocorre, como as outras cidades no Brasil e no mundo vêm trabalhando as soluções. Nós vamos dar início, então, com a fala do engenheiro Davi. Davi, fique à vontade. Agradecer a presença. Até que hora, Valdinei? Meio-dia, tá bom? Gente, esse negócio tudinho aí que a gente coloca é para motivar a gente que tudo que a gente fez na vida toda valeu a pena, tá? Para vocês que são jovens, vocês vão chegar lá, se Deus quiser, um dia. A gente diz que é engenheiro, que é mestre, que é doutor, que é um bando de coisa. É só para a gente justificar que valeu a pena. Mas o mais importante não é o que está em cima, é o que está embaixo. Eu perdão pelo atraso, que eu cheguei tarde porque fui deixar a filha. Então eu sou realmente um pai incansável. Além de um ciclista preguiçoso, tá lá a bicicleta bonitinha. Mas tá a bicicleta. Além de jogar videogame, ser um fotógrafo
e também um curioso. Mais do que ser um doutor, eu sou um curioso. Então, falando um pouco sobre o assunto, a gente vai falar aqui sobre a resiliência das cidades amazônicas. Então, para facilitar, não existe nenhuma. Obrigado, fim da palestra. Tchau para vocês. Mas vamos contextualizar um pouco o assunto. Esse aqui é o mapa da NASA, que ela fez uma simulação visual de todas as cidades portuárias que serão influenciadas pelas mudanças climáticas. Isso é uma ferramenta muito legal e visual. E aqui ela mostra todos os portos do mundo que estão simulados, baseados no relatório de avaliação, o sexto relatório de avaliação do IPCC, que saiu em 2021. Boa tarde. Bom dia. Para Belém, que é o único porto da região norte, aqui está só a imagem. Será que a gente consegue entrar aqui, Valdinei? Vamos ver. NASA, IPCC, AR6. Carregando. Uma informação, quem já tentou ler o relatório, é um calhamaço de mais de 100 páginas. É muita informação técnica. Isso é um desafio para nós que somos pesquisadores, que somos cientistas, professores, é qualificar a informação para a sociedade. Às vezes a gente tenta colocar o juridiquês, o tecniquês, e às vezes fica tão difícil. Olha o que a NASA fez. Então, o setor de divulgação científica para a sociedade é uma ferramenta muito importante, é uma área muito legal. E já está traduzido, tá? Mas com IA também tudo é fácil. Entendi. Na região norte, só o Porto de Belém que tem essa informação. Aí tem mais Recife, Salvador, Rio de Janeiro e mais outras. Então, quando a gente vem aqui em Belém, nós somos a única previsão do mapa todo é só Belém, no norte. E aqui a gente tem vários cenários, ó. Deixa eu tirar o zoom. Nós temos o cenário mais tranquilo, que é apenas 50 centímetros. Ah, mas Davi, 50 centímetros não influencia nada. 50 centímetros já é a altura da minha coxa. Já foi o motor da geladeira. A gente tenta transformar essas medidas em informações adequadas. Se eu subir a água a 50 centímetros, o motor da geladeira já foi embora. 50 centímetros é pouco, né? E se a gente for piorando as situações? Pega a situação mais desfavorável prevista. Daqui a gente já vai para, em 100 anos, em 125 anos, para 1,30 m. Já foi 1/3 da cidade. Aí vocês pensam, mas é daqui a 100 anos. Não vou me preocupar. Bem, o BRT já está aí há 20, né? Então, as condições de planejamento das cidades amazônicas, elas são lentas, são demoradas e às vezes não são efetivas. Deixa eu colocar meu relógio aqui, porque senão o nosso mediador vai brigar com a gente. Não, esse aqui é do IRB. Pronto. Aí falamos de Belém. Quais são as situações? Isso a gente está falando só das mudanças climáticas. Isso é em 100 anos. Até 2150. Mais 20 anos aí deu. Bora ver lá em 20 anos. – 2060. Tá aqui, ó. 30 centímetros. 30 centímetros. Esse aqui, ó. Aqui tem 25, 30 centímetros. Só que a gente tem um outro problema morando na bacia, no baixo trecho do Rio Amazonas. Belém tem esse benefício maravilhoso. Nós somos banhados pelo Rio Amazonas, o braço sul, que passa ali por Breves, ou seja, Marajó é uma ilha. Nós temos o braço sul. Nós temos a bacia do Tocantins, que sai lá de Tucuruí. E nós temos a bacia do Guamacapim, ou seja, nós temos 3 grandes bacias abastecendo a gente. Ou seja, a gente tem água
Arrodo. Com qual quantidade? Muita. Mas com qual qualidade? A grande questão é, além da influência, da onde veio isso daí? É o meu cone, é a minha baliza? Então, a gente tem o problema das chuvas, das cheias que ocorrem naturalmente, nós temos o problema das mudanças climáticas, a gente tenta evitar, como pesquisador, o aquecimento global, porque o aquecimento global não é só aquecimento, mas são os extremos, tanto aquece muito, quanto gela muito. Aí vieram me perturbar no grupo de Zap. Olha aí, Davi, aumentou a camada de gelo da Antártida. Mas está certo, vai esquentar muito, mas também vai esfriar muito, ele vai recuperar, só que quanto ele vai perder no futuro? Então a gente sempre tenta evitar o termo aquecimento para mudanças climáticas. Então a gente vai sofrer as mudanças climáticas, a subida do nível do mar, a gente sofre já com as chuvas e as cheias de tempestade e vai sofrer também com o efeito de maré. Para quem não sabe, existe a influência de maré até Óbidos, a 600 quilômetros da Foz do Amazonas. 600 quilômetros nós temos a influência de maré. Lá em Óbidos chega a 15 centímetros, que é suficiente quando o barco ancora no porto de Óbidos, que é uma rampinha, se ele não sair, ele encalha. Então só vai sair daqui a 6 horas. E o que é mais engraçado, não tem uma gota de água salina. Ele só faz represar. Então ele sobe e desce, mas não entra uma gota de água salina. Então nós temos esses três fenômenos. Enchente pelas mudanças climáticas, enchente pela maré e enchente pela chuva. Esse aqui é o nosso panorama das redes de monitoramento nacional, da Agência Nacional de Águas. Toda essa rede ela é feita para monitorar chuva, nível e vazão. Só que tem um problema. Essa história todinha da rede, ela vem da onde? Da geração de energia. Então o engenheiro tinha medo de maré. A gente não pensava em maré motriz, não pensava em energia por ondas. Então toda essa energia sempre foi fluxo contínuo. Então não dá para ver aqui. A gente não vai abrir para não demorar muito. Na costa amazônica, na costa do Pará, na costa atlântica, não tem uma estação de nível, só tem em Belém e Macapá. São as duas únicas estações que medem maré aqui na região. Se você vem antes, você não tem. Aqui é chuva. A única estação mais próxima que vai medir nível vai ser bem aqui em Santarém. Ou seja, todo esse espaço aqui fica sem monitoramento. Então, quando a gente fala de resiliência de cidades amazônicas, a primeira coisa que... Meu vazio. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o quê? Dados, informações. Sem informação eu não faço gestão. E o que acontece? Para quem é pai, para quem é mãe, ou para quem tem um parente, sabe que febre já é 37,5. Como é que eu descobri isso? Alguém monitorou, alguém foi lá e ficou verificando e sabe que febre é 37,5. E assim mesmo a gente faz com o nível do rio. Como é que eu vou saber qual é o nível de cota se eu não saber o nível do próprio rio? Como é que eu vou saber quando Santarém ou Belém enche se eu não sei quanto é o nível do rio? Então sempre eu preciso ter uma informação básica inicial para depois fazer os trabalhos em cima. E aqui a situação que foi a tese da esposa, em que ela modelou a cota de cheia, tanto pela maré mais alta, quanto pelas mudanças climáticas, para subir do nível. Ou seja, basicamente, grande parte de Belém, 30% iria para debaixo d'água. Aí você coloca aqui, ó, grande parte do Guamá, e a universidade, como ela é toda aterrada, a UFPA, ela fica de fora. Aí você tem toda a Cremação, todos os Jurunas, toda a Cidade Velha. Aqui é o telégrafo para o carro do canal do Una. São Joaquim. Exato. Toda essa região ficaria debaixo d'água. Chuva de ontem. Essa chuva de ontem foi fantástica para a palestra de hoje. Simplesmente foi um dilúvio. Nós temos uma estação de monitoramento ali na Cozampa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nossa palestra é interativa.
Quem já conhece o Parque do Tinga sabe que vai ter o lago. Isso aqui é um lago que está todo verde, agora eutrofizado, o Lago Bolonha, Água Preta. E lá na ponta, que todo engenheiro devia conhecer, nós temos a captação da Cozampa. E a nossa estação é esse pontinho branco bem aqui, ó. Todos os dados ficam disponíveis para a sociedade. E ontem veio essa pequena chuva. Ontem choveu esses 4 pontos. Aqui tem 2, aqui tem 26, aqui tem 25 e aqui tem mais, bem nesse pontinho tem mais 3 aqui. Ontem choveu 60 milímetros, só ontem. Ah, é pouco, é muito, é grande, é pequeno. A referência do mês de julho todo, vai chover no julho todo, 156 milímetros. Então ontem choveu 40%. Só em 45 minutos, não foi nem uma hora. Não tem sistema de drenagem que aguente, não tem esgotamento que aguente, não tem calha que aguente. Então, quando os extremos ficam mais extremos, todas as estruturas que foram previstas e planejadas vão por água abaixo. Isso eu não estou falando de cidade, eu estou falando da nossa casa. Ontem faltou um dedo para a água entrar no batente de casa. Então, não são situações que dizem, porque a prefeitura não. Isso impacta diretamente a nossa vida. E para piorar, teve o quê? Maré alta. Aí sim que a cidade foi para baixo. Então, inevitavelmente, a gente tem que começar a comprar picapes, Uber Bolt e canoas para poder sobreviver. Cada um já leva no carro um bote inflável para quando chover já aproveita para inflar. Em tese, Davi, Diga. para não alagar, porque aí as comportas abrem, né? Mas só que o modelo de comporta que Belém tem, ela não tem vazão. Não, é interessante. Isso é uma discussão que eu posso colocar, posso falar daquela nossa discussão ou tu vai abordar? Eu acho que talvez a gente Do planejamento das comportas. A gente estava discutindo. É porque não sabe o que ele está falando. Não vai saber. Não, a gente estava discutindo, vou falar aqui rapidinho. A gente estava discutindo como fazer a operação das comportas de Belém. E a gente fecha quando sobe, abre quando desce. A gente estava percebendo que tem que fechar a comporta já aqui embaixo. Porque quando o rio secar, tu para, espera e deixa o espaço para ele receber a chuva. Aí a maré toda vai encher lá fora e aqui dentro está sequinho. E quando a chuva cair, vai ter espaço. Tem que colocar isso em prática para testar. Uma solução interessante que foi da tese da esposa que ela modelou, igual o Facebook, que faz microdoses de dopamina. Tu fica lá fazendo o teu... Facebook é coisa de velho, né, professora Jaqueline? Agora então tem que ser Instagram. Não, TikTok agora. É TikTok. E tu fica lá com o dedinho nervoso, que são as microdoses de dopamina. Então, se as mídias sociais fazem esse método de pequenas doses, por que não fazer a contenção de água também por pequenas doses? Incentivar o morador a fazer um telhado verde, a fazer a contenção de água de chuva no seu próprio terreno, em vez de fazer grandes piscinões, como tem em São Paulo, que são mega estruturas, gastam dinheiro pra caramba e são difíceis, complicadas de construir. A gente faz situações distribuídas com incentivo no IPTU. Aí a gente já passa para políticas públicas. E esse é o problema de todo pesquisador, engenheiro e professor. A gente não tem acesso à caneta. Não é a gente que faz a lei, não é a gente que define as normas. A gente só indica. E aí tem que ter todo o poder de convencimento para essas autoridades. Por que a situação distribuída das microdoses de controle de chuva são interessantes? Porque quando você vai para as grandes estruturas, elas são inviáveis para a nossa região. Por exemplo, a barreira, eu nunca sei esse nome, a barreira Maasland, na Holanda, 450 milhões de euros, 210 metros de largura. O BRT, para comparação, custou 430 milhões de reais, ou seja, a diferença de custo foi 6 vezes menor. E só para ela se movimentar são 10 milhões de euros. A diferença é que na Holanda, se eles não tiverem controle de cheias, eles afundam literalmente. Por isso que o nome do país é País Baixo. Ou outra situação, as catedrais subterrâneas de Tóquio. Também rios de dinheiro. Mas lá também, se Tóquio não tiver controle de cheias,
um tsunami varre a cidade. Eu ia fazer uma piada, mas também ninguém mais viu o Senhor dos Anéis. Esse pessoal é tudo novo, olha. Aqui comparando com as Minas Moriá, onde eles encontram o Balrog. E aqui a estrutura de São Paulo que a gente já mencionou, ou seja, existem soluções técnicas na engenharia? Existem, mas são caras, dispendiosas e demandam muita área. E Belém não tem muita área para se construir. Então, por isso que a solução distribuída é interessante. E na Amazônia? Esse é o caso de Santarém, por exemplo. Santarém, quem já foi lá, tem a cidade, tem um rio e tem um calçadão alto de quase 1 metro, não, é 1,5 metro de altura, para evitar que a água entre na cidade. Só que esqueceram de um detalhe, a água entra por baixo pela drenagem. Então, qual é a solução? Brincar de caça de gato e rato. A gente joga água por cima, a água entra por baixo. Joga água por cima, a água entra por baixo. Ou seja, que planejamento é esse? A nossa história lusitana ficou lá para trás, gente. A gente não tem mais nenhuma influência lusitana. A gente pode pensar melhor do que isso. Caso de Macapá. Isso porque eu falo como descendente de lusitano com passaporte português. Mas, gente, a gente é brasileiro já. A gente pode planejar melhor. Macapá, mesma situação. A maré sobe, alaga tudo, a maré desce, vida continua. Não existe planejamento nem gestão. Existe reclamação. Caso de Manaus, só se monitora o nível. Ah, o nível bateu tanto. Ah, o nível bateu tanto. Ah, o nível bateu tanto. Legal, o que se faz para isso? Nada. Caso de Belém. Essa foto icônica aqui lá no bairro dos Jurunas. Nós temos as comportas, mas aqui eu não vou falar só mal de gestão. Até mesmo porque a gente não pode colocar a culpa, mas a culpa também é nossa. Esse aqui é a comporta do canal do Una, ali perto da Igreja de Perpétuo Socorro, lá na Torre Bernardes. E essa pontezinha aqui na frente, a gente já fez uma edição lá, é a barreira de contenção do lixo. São transportadas todo dia 3 caçambas de 12 metros cúbicos, ou seja, são 36 metros cúbicos por dia de lixo. Por quê? Aqui o gradil, ele é bem fininho, então esse lixo entupia tudo. E os próprios profissionais com o problema de ter que ficar limpando todo dia o gradil, fizeram essa ponte para contenção. E aqui você consegue ver, inclusive, no Google Maps. Aí você encontra sofá, casco de geladeira, peça de fusca, fralda, cachorro, cavalo morto, então encontra de tudo. Ou seja, o problema não é só da prefeitura, o problema não é só dos vereadores, o problema é nosso. Quem daqui faz coleta seletiva em casa? Eduíbe, tu não conta, Eduíbe. Quem faz coleta seletiva em casa? Sim, mas aí já é uma tentativa. Então aqui nós temos com o Eduíbe 5 pessoas. É uma meia-culpa, eu não faço. Infelizmente eu ainda não faço. Mas tudo isso impacta aqui, no controle de chuvas, que depois volta para quem? Para a gente mesmo. O impacto volta para a gente mesmo. Então isso aqui é um retrato crucial de como a falta de gestão e a falta de conscientização impacta a gente na questão da resiliência das cidades amazônicas, que basicamente não existem. E, gente, curtíssimo, muito obrigado por prender a atenção de vocês. Essa aqui é uma foto que a gente fez lá no Rio Jaraúçu, lá perto de Xingu. Muito obrigado. Olha o vaso. Obrigado, Davi. Assim, a palestra do Davi, ela é também um ponto inicial para quem não tem o costume de monitorar, acessar os links que ele inclusive mostrou aí. Depois a gente vai disponibilizar a apresentação, na apresentação tem os links, e a gente pode passar a monitorar, a acompanhar essas estações. Bom, após essa visão geral apresentada aí pelo Davi, inclusive já algumas informações que vão servir de base agora para a nossa discussão com o Eduíbe. Eduíbe, por favor. Eduíbe, cuidado com esse vaso aqui, tá? E o relógio. É o contrário aqui. Vamos lá.
Coisa bacana, né? Eu acho que já está aqui. Já está duplicado, né? Só clicar aqui 2 vezes. Opa! Bom, o Davi me enganou. Tu disseste que ia botar os dispositivos. Aí eu esperei, disse, olha, eu não vou colocar os dispositivos. Então, vai ficar faltando os dispositivos, mas eu vou mostrar a prática, tá? A prática das mudanças climáticas, no momento que a gente tem uma visão, né? Porque é preciso a gente se sensibilizar, primeiramente, pelo problema, e o conhecimento, ele não é fechado. Quem diz assim mesmo, não, eu já sei tudo, né? Tá perdido isso. Né? E a gente encontra muito esse profissional que está acostumado a fazer uma coisa, né? Mas não muda. E mudar é sair do seu conforto, porque você precisa aprender novos softwares, né? Precisa pesquisar, precisa sentar e estudar, né? Estudar, fazer. Mas a gente a cada dia vem trabalhando essas mudanças de paradigma, né? Bom, muitos pensam assim, a gente tem que desenvolver, né? As grandes cidades, temos que botar edifícios e tudo mais, as ruas têm que ser belíssimas, porém, isso tudo traz um impacto assim que a gente nem imagina, certo? Bom, com as mudanças climáticas, o que a gente espera do urbano, certo? Isso daí foi uma foto da revista Cenário. E assim, uma pessoa desesperada porque mora na parte de baixo, né? Ou morou, e houve uma inundação que destruiu tudo. Olha aí como está, ela está desesperada. Isso é o que a gente enxerga, né? E às vezes não sai na mídia as questões dos mais vulneráveis. É muito mais interessante passar um alagamento na doca do que você pegar um alagamento ou uma destruição que ocorreu numa área baixa da cidade. Então, aqui, olha, o que nós vamos esperar? É o aumento do nível do mar, que o Davi abordou aí, né? E a relação do aquecimento global. Então, se há um aquecimento, há uma maior evaporação, chuvas mais intensas, desmatamento, que segurava mais essa água, vai deixar de ter, né? E você vai vendo esses rios, interessante, né? Os rios voadores que chegam lá, que é formado aqui na Amazônia, né? Pelas mudanças, pelo El Niño, né? E depois chega lá no Rio Grande do Sul, um fluxo de água intenso que vai dar aqueles impactos que a gente vê lá, né? A salinização, porque você também vai ter uma influência maior. Isso já aconteceu aqui em Belém. Quando fecharam a comporta do Tucuruí, a água ficou super salgada. Mas há um tempo atrás, nesse ano ainda, a água ficou salgada também. Não sei se vocês já repararam isso. Foi em novembro do ano passado. Do ano passado, né? Tá, pois é. Então, você tem o aumento da erosão costeira, que a gente já identifica, o CPRM ele tem esse trabalho, né, de identificar as áreas de perigos, e nós temos inundações mais frequentes e severas. Quem viu Belém há 20 anos atrás, eram menos frequentes esses problemas, né? E tem aquela ideia, não, conserta a comporta que vai resolver o problema, por sinal, nos relatórios das obras da COP, nos canais, essa afirmativa está presente. Resolver o problema da comporta não vai mais alagar. Só que não, né? Por quê? Aí a gente vai perguntar o porquê. Bom, isso daqui é o que a gente vai esperar de Belém. Animais que nunca apareciam na região, né? Ele começa a fugir do seu ambiente. Todo mundo achou maravilhoso, né? As capivaras
lá na universidade, fofinhas, lindas, né? Porém, o que é isso? Está acontecendo alguma coisa por lá que está tirando esses animais do seu habitat e indo para locais que jamais deveriam ir, que não é o ambiente deles. E aí? A gente pergunta o que está acontecendo? É a obra que está tendo lá? O que está espantando esses animais para ir para lá? Agora, quando tem capivara, vem onça, né? É um dos alimentos da onça. E aí, vai aparecer onça também na universidade? A gente pergunta. Perigoso também, né? E isso que a gente vai vendo, olha, isso é em Belém, tudo registro aqui não é dos Estados Unidos, nem da Califórnia, não sei de onde. Belém aqui, ó. Belém, tá? Por sinal, uma vez eu vi um jacarezinho num vídeo, né? Ele andando, tchum, 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 e o cachorro latindo do lado de meu Deus, esse cachorro não sabe o perigo que ele está correndo. Né? E o jacaré pegou e entrou dentro da água muito forte, né? Lá para a banda do Aurá. Bom, e para onde nós estamos indo? Olha aí, a administração, né? Você vendo em 1984 como era a cobertura vegetal de Belém. Ó. 99 já pelou totalmente. E isso em um pouquinho mais de 10 anos. Né? Aí você tem aqui em 2018, olha aí. Você identificar museu, bosque. O bosque tem essa linha. Tem uma linha, deixa eu ver se aparece. Bem aqui, ó. Esse é o Almirante Barroso, tá? O bosque é aqui, ó. Olha, você vê quanto de casas que tinham quintais, que foi aquilo que o Valdinei, muitos não estavam, né? Tinham quintais e deixaram de ter, acharam bonito botar uma porcelanato, né? Coisa mais maravilhosa. Só que você vai tirando a cobertura vegetal e essa cidade, a água que cai nas casas e mais devagar para os ambientes, agora estão indo muito rápido. É o que está acontecendo com a DOCA. Ali a bacia hidrológica da DOCA, ela foi totalmente ocupada por grandes obras, né? Essas grandes obras não tinham sistemas de contenção de água. Bom, o Davi já abordou aqui as áreas de alagamento, mas aqui é interessante que a gente vê, aqui vocês vão ver que tem risco baixo, aliás, alto, médio e baixo. Com as mudanças climáticas, esse risco baixo vai se tornar muito constante, se a gente não tomar uma medida de contenção. Bom, olha, existe hoje em dia um termo que eles usam, que é a engenharia cinza, tá? Que é aquela que não está preocupada, quer jogar logo a água o mais rápido possível. Olha, põe um tubo, é o que a comunidade pede. Eu quero um tubo na minha rua, eu quero que pavimente, né? O pessoal não quer nem saber como, mas eu não quero mais pisar na lama. Só que tem dois tipos de engenharia. Tem a engenharia cinza, deixa eu ver aqui, ó. Eu fui esse engenheiro, tá? Eu não estou me excluindo. Até um certo tempo eu projetava. Canoli foi um colega meu que projetou o Rio Murucutu junto comigo, né? Ele é o que criou o piscinão. E eu fiquei amigo dele quando trabalhei no governo do estado e eu convidei ele para fazer um projeto que era um projeto. O Rio Murucutu, ele é um projeto que ele vem de fora para o estado. Ele não foi um desejo do estado, né? Ele é um projeto que ele é construído diante de uma realidade que era o alagamento na João Paulo. E todo mundo queria resolver João Paulo. E eu disse, não, mas para resolver esse problema, nós temos que resolver o problema da dragagem do Murucutu. Só que quando eu fui estudar o Murucutu ele tinha uma riqueza de conhecimento absurdo. Eu consegui trabalhar ali com 30 profissionais de várias áreas, né, que foi para mim no período da Covid. Né? E eu desenvolvi esse projeto e entreguei para o governo do estado. Ele foi assim.
E, assim, a ideia é, no antes, né? É transferir o problema para jusante. Olha, eu tenho que drenar aqui, e depois lá eu faço um rio, corta-rios. Já ouviram falar o que é um corta-rio? O rio ele é assim, tchum, 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 tchum. Eu faço uma no meio e deixo as beiradas para lá, né? Faço um cálculo que dê aquela água, que é a visão de fim de tubo. Quem já fez produção mais limpa, sabe essa visão que é você resolver o fim do tubo. Olha, o fim do tubo está dizendo, tem uma poluição de tanto e uma vazão de tanto. Qual é a solução? Pega, põe um tanque de não sei quantos metros cúbicos e quanto é de poluição? Eu quero o resultado tanto e vai dar milhões aqui, né? Só que a visão de produção mais limpa, você vai ver por que eu tenho tanto de água, por que eu tenho tanto de poluição, o que eu posso fazer antes para que aquela poluição não chegue aqui. Aí você repensa todo o insumo, desde o insumo lá atrás, né? Então, é essa visão que a gente tem que começar a ter dentro dos nossos projetos, né? E aqui, aquilo que eu falei, retilinização dos talvegues, isso daí é absurdo, porque quando eu ponho reto, eu aumento também a rapidez que chega a água. Então, eu posso aproveitar as curvas, que é essa visão das soluções baseadas na natureza, aquelas avenidas marginais, de uma forma a diminuir. Eu vou tirar só as casas dali, o meu rio vai ser tantos tamanhos, só que o rio, ele é interessante, ele é assim, as laterais do rio, sem casas nem nada, ela tem uma queda, ela vai caindo até chegar no ponto, né? Quando eu ponho esses projetos, um exemplo, São Joaquim, ele tem quase uns 60 metros e você põe um fundo com 60 metros, quando a água fica baixa, a sedimentação é maior. Então, você não consegue ter uma velocidade de arraste que leve aquela água. Então, se você permanecer com esse rio com uma pequena calha final, que eu vou mostrar lá na frente, deixa eu passar aqui. Mas, assim, tem esses elementos aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Esquecer essas coisas aqui do que a gente aprendeu no passado. E a cidade esponja, esse daqui é a nova visão, né? As cidades, elas podem conter essa água. O objetivo é o seguinte, vamos conter em cima para que vá pouca água para baixo. Com isso, o que acontece? Aquele rio que precisava, na visão de fim de tubo, ser tão largo, ele pode ser menor, entendeu? Eu contenho em cima, vou soltando lentamente essa água para drenagem e, com isso, não tenho um alagamento lá na frente. É simples, o raciocínio é esse. Então, toda a cidade esponja e todos os dispositivos que essa cidade esponja pede é fazer isso, conter um pouco e ir soltando lentamente para que aquela água não vá trazer impacto. Certo? E aqui, basicamente, o que a gente deve fazer para evitar com que quando eu for montar esse projeto, um projeto de soluções baseadas na natureza não é de um engenheiro, não é de um arquiteto, tá? Ele é multidisciplinar. Ele tem que ter a multidisciplinariedade, porque senão fica uma visão muito limitada. Então, tem aspectos sociais, tem aspectos econômicos, tem aspectos... Olha, um exemplo, no Rio Murucutu, quando a gente soube que tem uma história lá, o objetivo do projeto é recuperar a navegabilidade. A proposta era interligar com o Parque do Tinga. Eu vou mostrar para vocês, assim, mais ou menos essa interligação, só uma parte do projeto. Mas cria um corpo de
de informações e potencialidades que faz com que aquele projeto se torne assim, uma coisa maravilhosa. Resgatar a história negra. Lá tem um engenho que está em ruína. Tem uma roda d'água maravilhosa. Olha, se vocês verem, quando eu entrei dentro da roda d'água, a estrutura que tem mais de 200 anos, e você chegar naquela beirada, ver as paredes intactas, os tijolinhos aparecendo assim em abóbada, e você imaginar, tem isso, tinha isso, e aí eu não sabia. Uma roda d'água que funcionava por maré, porém, esse engenho, ele fazia cachaça. Essa cachaça era usada para fazer escambo e levar para a África e trocar por pessoas. Um escravo durava 5 anos. 5 anos. Os trabalhos forçados, eles morriam por causa disso. Então, assim, são coisas que a gente não sabe que acontecia aqui na Amazônia. Isso precisa ser resgatado. E o projeto previa esse resgate. Mas licitaram só uma parte do projeto. Bom, então aquilo que eu falei, tem a participação social, a gente tem que ouvir a comunidade, né? Ver as perspectivas, porém, às vezes a comunidade não sabe o que tem que pedir. Isso daí também é interessante, né? Você tem que trabalhar essa visão de mundo, porque a comunidade ela quer só a rua dela asfaltada. Mas tem muito mais coisa dentro dos projetos que a gente pode descobrir. A questão da eficiência, a questão da retenção, contenção de cheia, redução de sedimentos, custo de manutenção, os benefícios são ambientais, sociais, econômicos. Isso vocês, como professores, têm que trabalhar essa nova visão das soluções baseadas na natureza, os cálculos, né? Os cálculos mudam totalmente. Totalmente. Não é como calcular um tubo mais. É fácil calcular um tubo. Restauração das matas ciliares, né? Você tem que restaurar. Eu tenho muita dificuldade em ver nas obras da COP, eu vou mostrar. Construção de wetlands, que seriam aquelas, lá embaixo, os tratamentos dos esgotos podem ser também descentralizados, né? Tem aquela ideia, não, eu vou fazer uma superestação, e nunca faz. A do UNA ali está quantas décadas, né? Sem fazer. Você pensa tão grande e não consegue fazer. A descentralização é o caminho. Quem estudou lá com o Neiso, né, no mestrado, a gente viu isso. Reflorestamento em áreas de recarga, onde a chuva cai, tentar usar essa água também que a gente contém. E dá para fazer, gente. Olha, eu trabalhei em áreas periféricas com comunidades e eu utilizava uns tubos de concreto, né, que não prestavam para a venda, eles doavam para a gente fez uma calha de aproveitamento da água da chuva. E lá não tinha, a água que chegava era uma água que era tão amarela que a pessoa, quando ia lavar a roupa, ela dizia, poxa, a roupa fica toda amarelada. E essa água da chuva, eu lavo a roupa com essa água. E a roupa fica limpinha, fica ótima. Então, olha, isso é maravilhoso, né? Agricultura, você repensar, dá para fazer, no Murucutu a gente aproveitava o lago, a proposta era aproveitar o lago para plantar açaizeiros, e o lago, ele recebe, no projeto, recebia a estação de tratamento de esgoto, rica em nitrogênio e fósforo. Então, ela iria alimentar aqueles açaizeiros também, né? Então, poderia alagar, isso é interessante, alaga, porque ali era para alagar, uma área para alagar, né? Bom, a modelagem, você tem que fazer, não é uma modelagem, você tem que fazer várias. Você faz um teste, o que eu posso melhorar naquele rio? O que eu posso fazer? Aí eu vou fazer uma análise, até onde eu posso ir, quanto me dá de dinheiro agora. E eu faço um planejamento, eu estava dizendo aqui sobre a casa, né? Lá em casa eu fiz um planejamento, uma ideia.
Aquela casa foi construída totalmente? Não, mas a ideia não morreu. Aí eu fui construindo aos poucos, aos poucos. Hoje a casa está quase que 100% no que eu queria. Quem for na minha casa, eu espero que goste, porque realmente eu adoro minha casa. Tem ambiente, tem jardins, tem espaços de ventilação fantástico. A temperatura é super baixa. Pode estar quente como esteja, mas lá dentro está fresquinho, né? Por quê? Porque eu aproveito a ventilação, tanto de trás como na frente. Então, tudo isso você planeja. Dá para fazer, a cidade dá para fazer agora? Não dá agora, mas eu tenho um planejamento de cidade. Curitiba fez isso, né? A gente não pode fazer, nós somos mais burros do que os curitibanos? Não, gente. O que falta é tecnologia, é acreditar, é alguém chegar e dizer assim mesmo, olha, vamos acreditar nos técnicos, vamos fazer essa cidade ter planejamento, vamos levar o questionamento, a ciência, a discussão, porque as pessoas querem fazer planejamento e esconder aqui, olha, a maioria dos planos da cidade está tudo dentro de gaveta, nunca, nem os funcionários que deveriam conhecer, conhecem. Bom, eu não tenho muito tempo, eu acho, mas assim, tem esse material, né, e vocês vão olhar. Aqui é uma visão da Bacia da Doca, você vê já, olha, cheio de edifícios, que planos nós temos de contenção, né? Nada. E isso daqui é daqui para pior, né? Então, essa água que antes ia mais devagar para a Bacia da Doca, agora está indo muito rápido. E a afirmativa lá de dizer que a comporta, que foi projetada em 1960, ainda presta. Não, pelo amor de Deus, não presta mais aquilo. Temos que repensar. Temos que conter as águas nas ruas. Ali é um local bacana para fazer projetos de... Olha aqui a Doca, ó. E o pior, taparam um pouquinho do canal, né? Nunca tinha visto. Nunca tinha visto isso em obras de soluções baseadas na natureza, você fechar um pouquinho a parte de cima do canal, para limpar vai ser mais difícil, né? Vamos pensar, eu não consigo assim enxergar com tanta facilidade soluções baseadas na natureza aí, né? Bom, aqui seria alguns procedimentos, algumas cidades que já trabalham, né? O que eles fizeram. A China, gente, precisa falar, essa coisa de comunista, não sei o que mais, mas a China pegou, avançou na frente de todo mundo. Cidades que todos os carros são elétricos, tudo é elétrico, não tem barulho. Outro, cidades que alagavam, eles investiram todo, eles têm todo um plano para essas cidades, criaram os canais quando alagam, eles têm sistemas de fuga, de contenção, é impressionante, funciona, né? E foram pioneiros nisso. Por quê? Qual é a diferença, né? É porque o capitalismo ele tem uma visão, é o enriquecimento, né? E a visão muito setorizada. Isso daqui é tanto, olha, são milhões, assim, antigamente... Deu um pulo dos custos, assim, que eu me espantei. Passei 10 anos, assim, sem fazer os projetos, né? Quando eu fui ver o preço, de meu Deus, as coisas assim, que eu falava em 8 milhões, agora é 100 e poucos milhões, né? 350 a obra da Doca, 150 a obra da Tamandaré, né? São absurdos, assim, de valores aqui nos países ocidentais, né? E a gente fica assustado com o que a gente precisa fazer e o quanto vai ser. Mas o planejamento ele é importante. Vamos lá, olha, aqui é uma fórmula que é o método modificado para calcular um canal, né? Está vendo aquele C bem ali? A fórmula é Q igual a CIA, CIA, né? Mas não é americana, é CIA de C é o coeficiente de Runoff. Esse C é que é o grande elemento de uma visão de soluções baseadas na natureza. Se eu quero diminuir essa vazão, eu tenho que ir lá naquele C, porque a intensidade de precipitação não vai mudar, só vai piorar.
A de ontem foi muito rápido e acabou alagando tudo, né? A área não vai mudar. Ela vai continuar a mesma. Porém, o coeficiente é o que vai dizer se aquele solo ele tem filtração, tem evaporação e tem o escoamento mais lento. É ele que vai me dizer. Então, quanto menor esse C, menor a vazão, que é proporcional, né? Então, é aí que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer com que aquele ambiente que está todo pavimentado possa ter elementos. Aí tem aquele jardim, tem os telhados verdes, que é caro pra caramba um telhado verde. Mas o que está se promovendo de estudo para que isso fique dentro das práticas? Eu vou construir uma casa, eu tenho que ter casas com telhados verdes. Mas para manter isso, como é que vai ser? Quem é que vai manter? Então, tudo isso nós temos que pensar como estudantes e como profissionais, né? Então, seria basicamente esse C. Guarde esse C aí, eu tenho que pensar numa cidade planejada com C menor. Vamos lá. E aqui o C. Área totalmente urbanizada, parcialmente, E aqui que também é outro ponto. Quando eu falei para vocês que a gente tem que simular várias vezes para fazer aqui eu vou ver até onde eu posso ter uma capacidade do meu sistema lá embaixo. Aí eu dimensiono a chuva, com a chuva, pior chuva que eu já tive, eu nunca vou pensar na chuva média, tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho que pegar, qual foi a pior? Foi essa. Então, todo o meu estudo vai ser baseado nisso aí. Com o meu limite, aquela curva da chuva ali, ó, da vazão, ela é a chuva que eu posso aguentar. E a que eu não posso, que é a de lá de cima, vermelha, eu tenho que conter aquele volume ali, lá na parte de cima, antes de chegar na parte de baixo. É a base, tá? Se eu fizer isso, e saber fazer, e que não é muito difícil, eu posso até usar sistemas de volumetria em programas, que basta ver aonde a água está dando, qual é a minha capacidade, um exemplo, DOCA, qual é a minha capacidade aqui, do canal aberto. E o que está a mais? Eu pego esse volume a mais, eu digo assim mesmo, olha, em 5 anos eu vou conter tanto, em 10 anos eu vou conter tanto, em 20 anos eu vou conter tanto, e faz um planejamento e vai aos poucos ajustando isso aí, que vai acabar com esse problema. Bom, aqui é o mata-fome, olha, você ainda vê muita, o mata-fome, ele fica aqui, ó, ele é aqui o exutório dele, aqui é a Arthur Bernardes, e ele vem fazendo uma curva aqui, um bocado de curva, é muito bacana, ele é muito lindo. Tem, não dá para enxergar, mas bem aqui, ó, é bem aqui, tá vendo aqui ele? Ele é muito bonito, e nós fizemos um projeto para resgatar e recuperar o rio, né? A visão que estava antes era o corta-rio. Aí eu fui coordenar esse projeto. Aí eu digo, não, vamos tirar esse corta-rio. Vamos fazer um projeto aproveitando as curvas do rio, porque ele ajuda no processo e não põe comporta, gente. Os estudos da Vânia, de uma amiga nossa, para o canal Tucunduba, tinha um professor que foi secretário, ele queria colocar as comportas. E fizeram um estudo com comporta e sem comporta. Botava a comporta, alagava tudo. Sem a comporta, alagava só um local que hoje resolveram já o problema. Então, gente, comporta ou não comporta? Você pode criar a navegabilidade? Tranquilo. Isso aqui é o que a gente enxerga, né? Lá no Mata-Fome, ó. As casas no meio. Isso daqui é uma chuva de 100 anos. Olha para onde ia a água, considerando, jogando tudo lá para o rio. Aqui o Mata-Fome, você vê, os estudos preveem aí, com as mudanças climáticas, aonde a água ia, ó, todas aquelas casas ali precisam de um programa de resiliência. Como é que eu aguento ficar? Eu posso conviver com alguns alagamentos? Mas eu posso conter isso antes, é aí que vem alguns estudos. Ó, aqui eu fiz todo um estudo
eu peguei as curvas de nível e saí trabalhando as possíveis mudanças climáticas, né? O que iria acontecer. Ali é a linha vermelha da cota 4. E que políticas a gente poderia fazer para evitar com que essas casas sofressem tanto. Tem como? Tem políticas, né? Você pode elevar apenas um pouco, você pode conviver com algum alagamento, né? Se as calçadas ficarem mais altas e tiver interligação entre elas, você pode conviver com algum alagamento. E aqui, aquilo que eu falei, ó, no projeto do Mata Fome, a gente definiu a navegabilidade. Ó, navegabilidade. Aqui você tem como é sem chuva. Com a chuva, né? E com comporta aberta, as tormentas, né? As tormentas, é possível, é possível. Mas olha o tamanho do rio, e ele tem escolanamento. Vê que quando a água estiver pouca, você tem uma seção menor para comportar essa vazão de arraste, né? Então, você tem pouca manutenção. E você trabalha nas margens a questão da mata ciliar, dos ambientes. Você pode caminhar do lado em períodos de não maré, né? Então, você pode utilizar esse espaço. E foi isso que a gente fez, olha aí, no projeto. O rio ele tem as suas curvas que permanecem, né? Você tem as áreas que precisam ser remanejadas. E como eu posso retrabalhar com loteamentos para poder as pessoas não precisarem sair das suas áreas para ir para um ambiente totalmente fora da realidade. A saída é para cá. Isso. Bom, isso aqui foi um estudo da Tainá, que trabalhou com a gente no Mata Fome, enquanto eu estive na coordenação. E ela tinha um software que ela consegue avaliar aonde seriam os melhores locais para fazer contenção com o jardim de chuva, né? Aqui, ó, em vermelho seriam os pontos que seriam mais altos. Você não faz jardim de chuva, esse é um grande erro de visão. Lá embaixo. Jardim de chuva é para cima, gente. Você faz para cima, não faz para baixo. E aqui é um jardim de chuva convencional. O objetivo é aumentar a permeabilidade e a evaporação, certo? Quanto jardim de chuva eu preciso? Aí eu preciso de mencionar. Lembra daquela bolota vermelha que eu coloquei? Ali é o volume total. Posso fazer só jardim de chuva? Eu posso usar as praças como contenção? Posso. Como? Eu vou ter que refazer aquela praça. Por baixo eu ponho o sistema de contenção. Em cima é a praça volta para o seu natural, né? Eu vou mostrar como é que eu bolei esse jardim de chuva. Como eu sou inovador, eu não consigo ver uma coisa e não dizer, não, eu tenho que mudar também, eu posso fazer alguma coisa a mais. E a gente pensou nos jardins de chuva de alto desempenho. O que é o jardim de chuva? Cai a chuva, infiltra, você não tem mais a boca de lobo, né? Você sai da boca de lobo, mas aí mesmo assim ainda tem a boca de lobo, porque isso daí tem um volume. Existe um equipamento chamado StormTech. O StormTech ele é uma meia-lua cheia de buraco, né? Você enche de seixo pelo lado e a água que infiltra pelo jardim de chuva é contida ali. E no final, bem aqui na descida da rua, você põe umas tubulações com um sistema para que não vá lixo nem para dentro do StormTech, nem para fora. Então, a água sai apenas filtrada, né? A água filtrada sai do StormTech lentamente. Na entrada, aí interliga com a drenagem existente, está vendo? Bem aqui, ó. Bem aqui é a drenagem existente. Aqui é uma calçada, aqui é outra calçada, aqui o jardim de chuva. Quando faz jardim de chuva, você tem que pensar em pular, né?
passar com o carro. Bom, isso foi o que eu bolei. E aí, qual é o volume que você vai ter? Aí você faz o cálculo. Quanto eu preciso, quantos jardins de chuva, quantos storm techs eu posso colocar nas praças, nas áreas onde estão o gramado, eu tiro o gramado, ponho os storm techs, encaminho a água para lá, através de jardim de chuva, da mesma forma. E eu contenho. É possível? Isso daqui foi o que eu pensei. Será que não tem outra pessoa que vem e faz coisa melhor até do que eu? E aqui, ó, Paracuri. Paracuri é uma área que você vê, olha, tem uma mata que deveria ser preservada, mas não está sendo. Olha aqui, ó. O pessoal avançou, está cheio de invasões. Aqui, olha esse loteamento que o cara quer fazer, o que ele já desmatou aí, numa área proibida. Quem é que está contendo isso, gente? Não existe um setor dentro da prefeitura que diga assim, olha, isso não pode, que está vendo, que tem os estudos, que está com os radares lá do Brasil e da internacionais. Nós vamos ter um tempinho, eu acho que tem, sei lá, eu já estou aqui. Bom, isso daqui foi feito no Paracuri, um projeto já totalmente voltado para essa questão, mas ele não foi aprovado. E aqui, assim, um parque linear, né, que não entra para dentro do rio, e sim na lateral, né, e que você aproveita a possibilidade, põe ponte, só que aquela ponte ali está muito baixinha. Você põe ponte para poder andar de barco. O Paracuri, você pode passear ali dentro. Você pode fazer passeios de fora da Bahia, entrar pelo Paracuri, chegar lá na parte onde vende as cerâmicas, né? Então, você envolve tudo isso no seu projeto. É tranquilo, mas precisa dessa visão de muitos técnicos, né? Eu chamava a comunidade para conversar aí, mas muita dificuldade também de quem gerencia, às vezes. A pessoa não quer, né? Sabe? É difícil também na convivência, né? Então, é isso. Olha o Paracuri como ele é lindo. Você vai tirar essas curvas, botar um corta-rio, é um assassinato isso, né? Bom, gente, aqui você vê o Rio Murucutu. O Rio Murucutu não dá para enxergar aqui, mas ele está bem aqui, ó. Ele chega bem aqui, assim, até eu tenho dificuldade de enxergá-lo. É bem aqui, ó. Tá? Ele já está aberto, está tendo até problema, porque a empresa resolveu entrar lá na UFRA sem pedir autorização. Deu um quiprocó danado. Então, assim, olha aqui o Rio Murucutu, lá no seu início. Eles tiraram uma série de coisas. Então, aqui o rio, ele procura ter essa sinuosidade que o rio tem, só que nós fizemos um trabalho numa parte onde não tem o rio, que é essa parte daqui para cá. Nós, no projeto, a gente cria um lago, a gente separa o que é o rio que vem da área continental, né? O Marte é bem aqui, ó. Bem aqui o Marte, ó. Até aqui, daqui para João Paulo. É, a comunidade aqui, tá? Daqui para cá é Murucutu, só que ele foi, nesse meu projeto, eu dividi em dois. Um que ainda tem elementos poluidores, que formam um lago aqui, ó, quando chove, tá vendo esse lago? Ele é justamente essa resiliência. E aqui nesse lago, a proposta é a gente fazer plantações de açaí, né? E criar turismo nisso. Você poder ver as pessoas. Isso vai ser aterrado e vai ser. Não, não sei, porque isso é terreno da Embrapa, né? Então a Embrapa conseguiu segurar até hoje, mas um dia eu ouvi que um gestor chegou com o presidente da Embrapa, pô, já que tu vai doar uma parte desse terreno, dá para a gente fazer loteamento ali e tal. Aí, poxa, o nível de consciência, né? É o pouco que a gente tem, mas o objetivo aqui é chegar até numa parte da UFRA, fazer um espaço cultural ali, onde
a gente possa trazer os jogos indígenas, né, para cá, para o Pará, para Belém, para Belém, ali se ter a cultura indígena revivida, também as questões negras, né, umas discussões. No projeto a gente fez uma arena de jogos, a possibilidade de fazer a corrida de barcos, né, dos indígenas, indo desde o Rio Guamá até aqui o Parque do Tinga. Isso aqui é um porto, tá? As pessoas viriam do Parque do Tinga, pegariam um barquinho ali, ia fazer um passeio, ia até a praça, fazia uma discussão, atravessava para ir para o sítio arqueológico, onde tem as ruínas. Essa era a proposta. Bom, aqui o rio, uma coisa interessante é aproveitar a sinuosidade do rio, o projeto está sendo feito, né? Mas foi licitado apenas a via, que não é uma via de carro, é uma via de passeio, né? Para as pessoas passearem, igual como é no Parque do Tinga. Essa é a proposta. E aqui, gente, é o meu final. A natureza traz de volta aquilo que damos a ela, né? Então, que a gente reflita nisso. O que eu dou para a natureza? E o que ela vai me trazer de volta? Bom, obrigado aí pela atenção. Desculpe passar um pouco de tempo. O Davi vai fazer uma complementação e já vai fazer o encerramento, que nós já estamos no horário. Davi, por favor. Eu sempre faço essa exaltação do IRB, apesar de não gostar, mas ele muito nos ensina da humanidade da engenharia. Seja engenharia de saneamento, engenharia química, engenharia florestal, engenharia ambiental. Engenheiro não é só conta, a gente tem que pensar que o objetivo final sempre vai ser o ser humano. Se a gente planta uma árvore, é para uma comunidade. Se a gente faz um tratamento de esgoto, é para uma comunidade. Se a gente faz um biocosmético, é para atender uma pessoa. Então, sempre nós, engenheiros, pesquisadores, professores, sempre temos que ver o objetivo final, que é atender a nossa comunidade, a nossa sociedade. Muito obrigado. Perfeito. Bom, pessoal, esse material, com autorização da organização, a gente vai divulgar no canal básico do saneamento, mas, como eu falei no início, é certamente uma grande honra estar aqui conversando com vocês sobre esse tema especificamente. Tem muito assunto ainda relacionado, né, a tudo que foi falado aqui, mas que seja um ponto de partida. Eu vou pedir para fazer um registro, porque é importante que a gente fique com o registro de quem assistiu essa palestra. O que a gente precisa hoje, pessoal, é ter acesso à informação e ser multiplicador desse conhecimento. Não dá para a gente ficar só imaginando o porquê que as coisas acontecem aqui em Belém. A gente precisa multiplicar isso. Edu, faça sua fala de encerramento, por favor. Bom, gente, o que eu falei aqui não é uma exposição de conhecimento, é um convite a uma mudança de paradigma, tá? Então, eu convido todos os professores, todos os alunos, nas suas dissertações, nas suas teses, que repensem, vamos trabalhar essa visão da potencialidade que nós temos de mudar o mundo, né? Então, esse meu convite. Muito obrigado.